podcast Perguntas e Respostas com Arthur Sérgio Neto. Cronologia dos fatos antes do caso. Bom, tentando comentar esses primeiros 3 minutos e 20 segundos do documentário, primeiramente a gente fala no Starlink, né? Se eu não me engano, foi a primeira vez que o Starlink passou pelo nosso hemisfério, pelo hemisfério sul. Passou no sentido de estar visível para o hemisfério sul. Me parece que ele não ficou visível para todo o país, ele ficou muito mais visível para o pessoal aqui do Sudeste, né? A região aqui do Sudeste. Eu não tenho certeza se ele estaria visível para todo o Brasil. Mas, enfim, foi a primeira vez que foi anunciado, muita gente estava ligado. Claro, não foi anunciado publicamente, em TV aberta, mas quem está ligado em ufologia, quem está ligado em tecnologia, quem acompanha as missões da NASA, ainda mais naquela época que esse projeto do Elon Musk era uma novidade, né? Então, eu acho que tinham pessoas, eu conheço bastante pessoas que já acompanhavam muito de perto. Quem estava acompanhando muito de perto já sabia. Eu, por exemplo, também fui um dos que vi passar. Sem querer, eu vinha saindo de casa para botar o lixo na lixeira e eu olhei para cima e vi aquela fileira linda. No início parece uma imagem ufológica, uma cena ufológica. É lindo você ver aquela carreira de satélites todos enfileirados e equidistantes. Você vê que é uma coisa muito bem feita, muito bem organizada, né? Como é que os satélites são lançados enfileiradamente, equidistantes. Uma cena linda, linda, linda. No primeiro momento, demora a cair a ficha de que aquilo é algo humano, feito pelo homem, né? Eu quero até fazer um comentário que eu nunca comentei antes, porque fica parecendo que a gente está querendo fantasiar, está querendo criar em cima, mas a proposta desse podcast aqui é falar de coisas que a gente não falou antes, então eu posso comentar. Dentre essas fileiras, eu vi uns 15 a 18 luzes mais ou menos enfileiradas. Dentre essas, tinha uma vermelha, pelo menos uma, não lembro se era uma ou duas, eu acredito que era só uma, que ela também estava como se estivesse acompanhando aquela carreira de satélites, mas ela não estava na formação, ela estava do lado de fora, no entorno da formação. Ela se comportava de maneira diferente, né? Então, eu não sei, na hora me chamou a atenção, eu falei, pô, o que é isso? Então, eu não sei se isso é uma coisa da missão, alguma forma de sonda que monitora a missão da própria tecnologia humana, ou se era algo extraordinário, algo ufológico que estaria acompanhando a missão, né? Porque é muito comum. Toda vez que o homem coloca coisas no espaço, tem sempre OVNIs. Isso historicamente na ufologia, tem sempre OVNIs acompanhando o que está sendo feito. A gente pode especular mil razões para isso, né? Tem algumas razões muito óbvias, né? O homem, ao longo da corrida espacial, sempre quis colocar aparatos nucleares no espaço, e esses caras controlam isso para não deixar que isso aconteça. Bom, enfim, essa é a primeira parte. O detalhe importante, por conta desse lançamento do Starlink, muita gente confundiu, muita gente me ligou, muitos amigos e muitas pessoas que eu nem conheço direito me ligaram perguntando, dizendo que estavam vendo e tal, e a gente teve que explicar para muitas pessoas que aquilo era o Starlink, que era um lançamento, que pela primeira vez estava visível aqui no Sudeste, né, no hemisfério sul. Então, isso é uma das coisas que gerou uma confusão em relação aos OVNIs vistos no caso Magé. Depoimento da primeira testemunha. Enfim. Aí a segunda parte, que é o depoimento desse rapaz aí, esse depoimento foi o que startou praticamente a questão de Magé, foi o que botou gasolina na fogueira. E aí, no início, eu confesso, não botei a menor fé, achei que era algum fanfarrão querendo fomentar, querendo bombar canal, contando história para boi dormir, alguém querendo aparecer. Só que à medida que a gente foi penetrando na investigação, a gente descobriu que esse rapaz é um ex-militar,
não lembro se é do Exército ou da Polícia Militar, mas eu acredito que seja da Polícia Militar, que ele era um ex-militar já na reserva e que ele era candidato a algum cargo político na cidade de Magé, não sei se é prefeito ou vereador, mas ele era um candidato. E ele contou toda essa história, e o que eu chamo a atenção dos senhores, aí a voz está modificada, que a gente teve que preservar a, como é que se diz, a integridade, né, pública dessa pessoa, porque nós não o conhecemos, não obtivemos autorização formal para exibir o depoimento dele, né, o áudio dele, então a gente, para nos preservar e preservá-lo também, a gente modificou a voz. Mas esse rapaz aí, ele fala de características, você tem que raciocinar o seguinte, quando uma pessoa vai contar uma história dessa, eu vi um disco voador, caiu ali, ali. Ponto. É uma coisa. Mas quando o cara começa a fazer comparativos, falar de determinados detalhes que não seria necessário que ele falasse, mas ele acaba falando, nós não podemos negligenciar essa percepção, nós não podemos negligenciar essa narrativa. Nós não podemos negligenciar o fato dele querer exemplificar de maneira mais objetiva. Ele falou aí, parecia uma tampa de panela, lustrosa, né? Muito, vamos dizer assim, quase como se fosse uma panela areada, né? Em determinada posição, dentro de um determinado rio. Ele falou lago, mas depois a gente descobriu que não era lago, era rio. Então, e também tem aquele detalhe, né? Isso faz parte do, vamos dizer assim, da dinâmica de uma investigação. Tudo aquilo que no início você pode desconsiderar e achar que não tem relevância, que pode ser uma conversa fiada, alguém querendo aparecer, etc. À medida que você vai penetrando na investigação, você vai verificando que aquilo cabe, encaixa em algum contexto, que aquilo tem uma relevância. Então, a gente também tem que levar em conta isso. E aí, baseado em tudo isso, eu acredito em duas possibilidades. Ou ele, pelo fato de ser ex-militar, ele teve acesso à operação e ele teve acesso ao local e ele viu realmente o que ele narrou, por isso essa riqueza de detalhes, não é nem questão que seja de detalhes, é a riqueza da percepção dele. Então, é também importante levar em conta esse tipo de coisa. Com o tempo a gente aprende, né? Isso faz parte de aprendizado e de investigação. A outra coisa é que se ele não estava lá, se ele não teve acesso, se ele não viu, alguém contou para ele. E alguém contou para ele com essa riqueza de detalhes, de uma percepção pessoal, e ele só terceirizou, ele passou para frente. E, ao mesmo tempo, uma semana depois, ele fez um desmentido. E esse desmentido ele foi muito rápido, muito mais rápido do que essa primeira declaração. Então, temos que imaginar também que ele deve ter tomado uma chamada, que a gente pode supor que venha de três possibilidades, ou seja, ou os próprios militares chamaram ele na China e falaram, pô, meu irmão, tu é da reserva, como é que tu expõe uma operação assim, como é que tu... Isso aí é uma coisa que não pode ser tornada pública e tal. Ou tomou uma chamada dos próprios militares, seja ele exército ou polícia militar, não sei a qual força ele pertence, ou tomou uma chamada dos correligionários políticos, porque pô, o cara está na política, o que vai somar para ele fazer uma declaração dessa? A meu ver, no princípio, absolutamente nada, né? A maioria da população vai achar que ele é maluco, vai achar que ele está querendo aparecer. Não vejo um aspecto positivo para um cara que é candidato à política falar sobre esse tipo de assunto publicamente. Então já começa por aí. Até historicamente não é positivo. E a terceira possibilidade, os próprios familiares, amigos, todo mundo, pô, cara, tu é maluco, como é que tu fala um negócio desse? Cara, tu é candidato a político e no final do ano você vai concorrer e tal. E o detalhe mais importante, quando nós começamos a procurá-lo, ele desapareceu da cidade. As informações que a gente obteve é de que ele saiu da cidade. Ou seja, tem uma cronologia aí bem lógica. Tomou uma chamada, teve que desmentir tudo, teve que se retratar e ainda por cima desapareceu. Então, acredito que isso esteja dentro de um cronograma e de uma, vamos dizer assim, dentro de um contexto, de uma cronologia de realmente fatos verídicos que aconteceram.
Ou seja, isso, na tentativa de querer desqualificar ou mostrar que nada aconteceu, na realidade eles acabaram mostrando que tudo que estava acontecendo era factual, era realidade. Então é isso. Então fica aí o primeiro comentário sobre essa primeira parte do documentário de Magé. Comunicação entre militares sobre informações dos bastidores. Um outro trecho para comentar é justamente esse trecho a partir de 3 minutos e 20 segundos, onde aparece uma possível comunicação entre militares. E esse trecho aí, ele tem muitas variáveis, porque, por exemplo, já ouvi críticas de que não é essa maneira de se comunicar falando câmbio dos militares. Aí eu tenho a seguinte observação a fazer. Pode não ser hoje, mas no passado já foi. Já se usou muito a forma de câmbio, principalmente quando se trata de uma comunicação internacional. Talvez entre militares brasileiros, especificamente, pode não se utilizar, mas quando se utiliza uma comunicação entre tropas internacionais, isso aí é praxe. Então, e no passado se usava muito mais. Pode ser que hoje não se use tanto, porque hoje a modernização e as próprias variações de linguagem popular acaba que a comunicação perdeu formalidade, perdeu uma certa perdeu os protocolos. Geralmente os militares hoje em dia se comunicam com mais de uma forma mais informal, mais no linguajar da sua própria região, da sua própria população, daquela região onde eles estão baseados. Então, por exemplo, você vê que aí o militar, e tem outros exemplos de comunicação militar, que o militar fala um monte de gíria, bem ao estilo carioca, usa um monte de jargões bem populares da população comum. Então, tem essa questão. Então, não se pode dizer que essa comunicação está invalidada porque o cara fala câmbio, ele está se referindo a, a militares de outra nação, porque nós resolvemos colocar essa possível comunicação entre militares aí, justamente porque ela fala de coisas que não foram veiculadas, que não estavam nas mídias sociais, não foram veiculadas publicamente. E nós que estávamos na investigação sabemos de informações que teoricamente eram sigilosas e que ele menciona aí. Ele tenta mencionar na forma de código, tanto é que ele fala com uma certa naturalidade, mas para nós que estávamos na investigação, nós sabemos que aquilo ali é uma tentativa de codificar. Por exemplo, ele fala os águias, fala várias vezes, 2 ou 3 vezes os águias, protocolo Águia. O que é isso? São os americanos. Então, eles confirmaram que os americanos já estavam na operação desde o início. E aí eles falam os águias baseados em Alcântara. Exatamente o que a gente ficou sabendo através dos bastidores. Que os americanos eles chegaram muito rápido porque eles não vieram dos Estados Unidos, eles vieram da base de Alcântara, que hoje sabe-se perfeitamente que a base de Alcântara é praticamente uma base americana. Existe uma parceria, um convênio entre as Forças Armadas americanas e brasileiras, desde o tempo do presidente anterior, que a base de Alcântara hoje é praticamente americana. Ela é comandada por americanos. Os americanos estão baseados lá e acaba servindo como uma posição estratégica para essas tropas de elite que lidam com OVNIs, que quando acontece algum incidente, eles podem se locomover aqui no hemisfério sul com muito mais rapidez, muito mais velocidade. E essa informação que eles trocam aí confirma o que a gente ficou sabendo através dos bastidores, que não estava veiculado publicamente, ou seja,
Eles vieram de Alcântara, desceram em São Paulo, foram transportados de São Paulo para Magé em helicópteros, e sabemos até de qual base, a base de Taubaté. Então, tem toda uma sequência de fatos que a gente levantou nos bastidores, que essa simples comunicação, que alguns podem querer dizer que ela é falsa, e aí eu te pergunto, se ela é falsa, com que intuito? Poderia ser plantada para fazer a gente pensar alguma coisa? Poderia, isso aí eu não descarto, porque o serviço de inteligência trabalha dessa maneira, eles ficam o tempo todo plantando verdades e mentiras para confundir. Então, também não descarto essa possibilidade. Não sou ingênuo a esse ponto, mas ela fala de pelo menos 3 momentos que não estavam veiculados publicamente. Por isso, nós valorizamos essa comunicação. Ou seja, ele fala, os águias. Tem um momento que ele fala, os águias que vieram de VH, veículo helicóptero, porque nós sabemos que a base, se eu não me engano, a base de Taubaté, que é uma base específica de helicópteros do Exército ou da Aeronáutica, não sei exatamente, trouxe esse grupo de americanos para o Rio de Janeiro. Nós sabemos até onde eles ficaram hospedados, mas sempre procuramos omitir essa informação para não comprometer as fontes. Então é isso. Esse é mais um trecho desse documentário comentado para os nossos ouvintes. O terceiro comentário de Magé é justamente o que deu, o que acabou startando toda essa questão, toda essa hipótese de uma queda de um OVNI em Magé. Foi justamente o fato na noite de 11 para 12 de maio de 2020, ou seja, de segunda para terça-feira, uma revoada de helicópteros naquela região de Pau Grande, que fica bem no sopé da serra ali de Petrópolis. São montanhas gigantescas, mata preservada, uma região muito bucólica. Aí você imagina o que não deve ter causado os helicópteros. Foram relatados 4 helicópteros. Num primeiro momento foram vistos 2 helicópteros, que as testemunhas alegaram que estava perseguindo uma luz vermelha, e depois surgiram mais 2 helicópteros. Imagina, 4 helicópteros, que a gente pode imaginar, helicópteros militares, grandes, numa região bucólica, à noite. Não tem como não chamar muita atenção das pessoas. E 2 ou 3 testemunhas foram testemunhas visuais, viram a cena dos helicópteros perseguindo essa dita luz. Os outros comentaram porque alguém falou, mas não testemunharam. E esses 3 que testemunharam, eles foram taxativos. Essa luz, em determinado momento, fez uma trajetória descendente para dentro da mata, para dentro da montanha. Para trás da montanha ou dentro da mata era a impressão que dava. E logo depois foi ouvido um estrondo muito grande e, ao mesmo tempo, houve uma filmagem de uma luz muito intensa por trás da montanha, por trás da mata. Essa luz ela tinha características de explosão de rede elétrica de alta voltagem, porque era aquela explosão azul esverdeada. Houve uma informação que não podemos provar e ela não foi confirmada de Depoimentos da população confirmando os fatos. Bom, esse comentário tem tudo a ver com a nossa, vamos dizer assim, a formação de uma convicção de que realmente aconteceu alguma coisa lá em Magé. Porque nós temos que confessar, nós saímos daqui completamente cegos,
completamente impulsionados por fake news, por todas as zombarias e as falsas afirmações que estavam sendo colocadas em rede social. A gente não sabia absolutamente nada. Nosso intuito, assim como está muito bem mencionado no documentário que nós fizemos, nós saímos daqui impulsionados por uma necessidade de checar se o que estava acontecendo tinha alguma coisa de verdade ou não. E é justamente isso que aconteceu. Nós chegamos lá, estávamos pensando várias coisas, que nós não seríamos, que não seria permitida a nossa entrada na cidade, porque tinha barreira sanitária. Lembrando que estávamos em plena pandemia. E aí, quando nós chegamos, que a gente começou, porque desde o início eu já tinha em mente o seguinte: se tem que começar por algum lugar, esse lugar é a população. Então, quando a gente começou a perceber que a população estava completamente ligada nos fatos, que ninguém estava tratando isso como uma coisa banal e nem como uma coisa que não aconteceu. Grande maioria não teve um morador que a gente não tenha falado, que melhor que a gente tenha falado, que não tenha dito alguma coisa para acrescentar, né? Muito poucos brincaram com a informação. Todos foram de uma seriedade muito grande. Aí entra aquela percepção natural que é, vamos dizer assim, é orgânica, é cultural, chega a ser tradição, de que é o seguinte: se o povo está falando é porque tem alguma coisa. Não tem história. O povo aumenta, mas não inventa. E aí a gente começou a conversar realmente com as pessoas muito de perto, e aí a gente começou a verificar que tinha alguma coisa. E a nossa chegada também, quando nós chegamos lá na porta da fábrica militar, e aí não tinha nada do clima que a gente pensou que poderia ter. A gente pensou que ia chegar lá e ia encontrar área isolada, que a gente não poderia se aproximar, que ia ter militares embarreirando. Então a gente pensou em tudo isso. Chegou lá, não tinha nada, absolutamente nada disso. E é o tal negócio, né? A inteligência trabalha de maneira a tornar tudo tão corriqueiro que a gente tem a percepção de que nada aconteceu, de que está tudo normal, está tudo na sua rotina de trabalho, do dia a dia ali, dos funcionários, dos militares, da população. Mas, na realidade, num caso desse, eles acabaram nos dando uma percepção contrária. Porque quando eu cheguei na porta da fábrica, eu vi que não tinha problema nenhum, que não tinha nenhuma barreira, que inclusive o comandante da fábrica se prontificou imediatamente em nos atender. Na mesma hora eu falei: não, tem coisa, esses caras estão disfarçando bem demais da conta, entendeu? Porque você tem que ter em mente que, se fosse orgânico, mesmo que eles não dessem bandeira, mesmo que eles estivessem, vamos dizer assim, maquiando a cena, alguma coisa teria que deixar o rabo de fora, entendeu? Então foi o contrário, acabou o efeito sendo o contrário. Estava perfeito demais para ser verdade, entendeu? Porque não podemos apagar a percepção de que aconteceu alguma coisa, de que a população estava falando, de que houveram as explosões, de que os helicópteros passaram o dia inteiro, o dia seguinte inteiro, para lá e para cá, sobrevoando. Todo tipo de informação. Algumas você percebia claramente que eram colocadas para confundir, outras eram plantadas, pessoas foram plantadas para confundir. Então eles acabou o tiro saindo pela culatra, eles acabaram nos dando a percepção exata de que realmente tinha acontecido alguma coisa, porque estava tudo muito maquiado demais, entendeu?
Estava maquiada além da conta. Eles não souberam dar a dose exata, né? Porque se fosse uma coisa naturalmente que não tinha acontecido, teria que ter um misto de os dois. E eles maquiaram tão bem que acabaram acendendo a luz vermelha. Mas o principal foi o depoimento, os depoimentos da população, o que as pessoas estavam falando. Isso foi o principal para nos trazer a nítida impressão de que realmente tinha acontecido alguma coisa. E aí depois vocês vão ver aí o Rony Vernet entrevistando uma das testemunhas. Nós entrevistamos várias testemunhas. E as testemunhas, isso para quem conhece, para quem trabalha com essa investigação há muitos anos, você percebe tem uma coisa, tem um componente que ele é muito natural de que aconteça, não é nem para ser criticado nem nada, é só para ser observado. A testemunha, quando não está de frente para a câmera, ela fica muito à vontade, ela fala uma série de coisas com muita desenvoltura. A partir do momento que você diz, você topa gravar, por mais que ele seja corajoso, ou que ele queira aparecer, ou que ele diga, não, eu gravo, que se dane, eu gravo, nunca mais vai ser a mesma coisa. Quando fica de frente para a câmera, eles mudam completamente, mudam a forma de falar, mudam a intensidade. Então, teve casos aí de pessoas que disseram para a gente que viram os militares dentro da mata no dia seguinte, vasculhando tudo. Militares que não eram brasileiros, militares muito bem equipados, eles foram taxativos, eles disseram que não, com certeza não eram brasileiros pelos tipos de pessoas, pelo equipamento que eles transportavam, pelo modus operandi. Qualquer morador que entrasse na mata naquele momento que eles estavam fazendo as varreduras seria preso. Então, a gente começou a perceber um medo muito grande. As testemunhas mais importantes, que viram as coisas muito de perto, inclusive tinha testemunha que viu tudo muito perto, mas não pôde nem falar nada. Por quê? Porque era militar na reserva, era militar aposentado, então não podia falar. Então é descartado imediatamente, mas foram testemunhas bem contundentes. Quando não estava gravando em off ali, só nós, elas contaram coisas extraordinárias. E aí começa a pingar as peças do quebra-cabeça. Aí você vai começando a ver que alguma coisa aconteceu de verdade, que não era a história de conversa fiada de rede social. Imagens de OVNIs em Magé, higienização para retirar a nave disfarçada e comunicação confirmando os fatos. Bom, pessoal, aqui um último comentário sobre esse documentário do caso Magé. O que nós poderíamos comentar sobre essas fases finais registradas no documentário? Primeiro, nós colocamos uma quantidade de imagens aí que chegou até nós na época, que nós deixamos armazenadas, porque na época, devido a tamanha confusão, muita contaminação, muita coisa fake, a gente não conseguiu ter certeza que todas essas imagens eram realmente de Magé. Imagens de OVNI no céu, imagens. Nós só temos certezas de uma ou outra que nos foram repassadas pelas próprias pessoas que filmaram. Então, nós podemos dizer que essas confirmadamente era Magé. Aconteceu na região de Magé. Agora, algumas outras, apesar de ter características da região e, no mínimo, ter características da Baixada Fluminense, nós não podemos comprovar que era Magé. Mesmo assim, para efeito de ilustrar e de registro, a gente colocou no documentário
porque elas, em sua grande maioria, elas têm uma possibilidade muito grande de serem OVNIs verdadeiros que foram filmados, principalmente uma noturna que a gente colocou aí, é a primeira imagem. Nós recebemos direto das mãos da pessoa que filmou. E essa imagem, tudo indica, realmente é uma imagem de OVNI. Depois vem uma posterior também, que dá para ver um objeto discoidal muito visível durante o dia. Todas elas têm uma característica de uma grande possibilidade de serem OVNIs registrados por câmeras amadoras, por celulares, com certeza. Mas colocamos uma observação aí na legenda de que não podemos confirmar que era na região de Magé. Só essas duas primeiras é que a gente tem certeza que era em Magé, porque recebemos direto das mãos das pessoas que filmaram. Então, sobre isso, essa é uma questão. A outra questão é o seguinte: na quarta-feira, na segunda quarta-feira em que o caso aconteceu de segunda para terça, né, do dia 11 para o dia 12. Aí, na quarta-feira, no dia 13, nós chegamos a Magé, foi o início da nossa investigação. Na outra quarta-feira da semana seguinte, cuja investigação já vinha esfriando, de certa maneira, por várias razões, pelo Covid, membros da nossa equipe foram acometidos pelo Covid, das restrições de barreira sanitária de entrar na cidade, por várias pressões também que nós estávamos recebendo, a situação já estava um pouco fria, mas ainda existia a possibilidade do tal dito suposto objeto que caiu não ter sido retirado da cidade ainda. E aí, justamente nessa outra quarta-feira, sai uma notícia na imprensa, e é mostrada na imprensa televisiva, de que a Marinha e o Exército iam colaborar com o Magé para fazer uma higienização na cidade. Olha só. E com isso, muitas tropas militares estariam circulando naqueles dias na cidade. Na mesma hora me ocorreu a possibilidade de isso ser um pano de fundo, isso ser uma camuflagem. Ou seja, eles estavam noticiando que ia haver essa higienização na cidade para poder ter um tráfego intenso de militares na região e não chamar a atenção como algo fora do normal, como algo anormal. Me pareceu claramente isso. Isso foi confirmado pelo fato seguinte: é dito aí na reportagem que especialistas em combate bacteriológico, microbiológico, combate, como é que se diz? Defesa atômica, defesa radiológica, estariam na cidade, especialistas tanto da Marinha quanto do Exército. Minha gente, todos nós, se raciocinarmos um pouquinho, sabemos que esse tipo de higienização não exige tais especialistas. Isso é feito normalmente por agentes de prefeituras, agentes municipais, agentes de saúde municipais, entendeu? Sem necessidade. Claro, tem alguém de engenharia química por trás que coordena os trabalhos, mas não tem necessidade desses especialistas todos. O que é especialista em defesa atômica, em defesa radiológica, em defesa bacteriológica estariam fazendo para uma simples higienização? Então, isso já confirma aquilo que eu suspeitava, de que poderia ser apenas um disfarce, poderia ser apenas um pano de fundo. E a outra questão é que nós fomos checar quais cidades pelo país afora, durante o Covid, tinham passado por esse tipo de procedimento.
Pasmem, senhores, nós levantamos que apenas 5 localidades, não podemos dizer que são 5 municípios, 5 localidades passaram por esse tipo de procedimento. Então, se eu não me engano aqui, foi a região do 1º Comando do Leste, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, passou por higienização, a cidade de Petrópolis, a cidade de Jundiaí, a cidade de Brasília e Magé. Apenas essas 5 cidades passaram por esse tipo de procedimento. Então, quer dizer, que história é essa? Entendeu? E depois fomos checar também a boca miúda com os próprios agentes de saúde de Magé, que nos confidenciaram. Essa tal higienização durou 1 noite e meia, 1 dia e meio. Ela abrangeu 2 praças, 2 logradouros de comércio e uma rodoviária da cidade de Magé. Mais nada, não houve higienização em nenhuma outra localidade. E um principal aspecto dessa dita higienização restringiu a circulação de moradores no período noturno. Houve, assim, entre aspas, quase que um toque de recolher, que depois de uma determinada hora as pessoas não poderiam. Então, isso, não poderiam circular livremente, os bares não estariam abertos, esse tipo de coisa. Então, veja bem, olha como é que todo um aparato foi mobilizado para criar uma situação, como se fosse uma situação de emergência, a necessidade de higienizar uma cidade, que não aconteceu. E isso nos levava a crer que era para facilitar a circulação de tropas sem serem incomodadas e sem criar nenhum tipo de espanto, poderem circular claramente por toda a cidade, principalmente no período noturno. Então, nós recebemos informações de que justamente nesse dia de quinta, começou na quarta-feira, essa dita foi anunciado e teria começado na quarta-feira essa dita higienização, e existem indícios fortes de que na quinta-feira, quarta para quinta ou de quinta para sexta, foram retirados os tais destroços do que quer que seja que tenha caído em Magé. E pasmem, senhores, nós colocamos um grupo de olheiros para, independente de qualquer coisa, vigiar a movimentação militar, para a gente verificar se nenhum comboio estaria saindo e tal. E depois nos foi confidenciado que houve um comboio, sim, mas foi um comboio civil de um caminhão prancha enorme, um caminhão civil que saiu de Magé na surdina, na madrugada, sem escolta, sem nenhum aparato militar, ou seja, muito bem disfarçado, aos moldes daquela movimentação militar do filme Contatos Imediatos, onde os caras saem nos caminhões de biscoito, disfarçados de caminhões civis. Então, quer dizer, você vê que tem uma nuance de truque, né? De protocolo para disfarçar os caminhões. E o que foi dito para nós é o seguinte: saíram na cara de vocês e vocês nem viram. Por fim, esse depoimento desse militar, que a princípio não chamaria atenção, parecia uma coisa corriqueira, mas na realidade os militares estavam, inclusive não estavam usando linguagem militar, não estavam usando linguagem da caserna, poucos indícios de conversação interna entre militares, mas
deixaram muito claro que eram militares do Rio de Janeiro, por causa das gírias, por causa das expressões, e falavam abertamente de um procedimento do qual eles fizeram parte, que era um procedimento de dar retaguarda e dar logística para a retirada de algum objeto. Então, acho que esse documentário é um registro, cada vez a gente vai tendo mais certeza que é um registro muito relevante e que esses comentários ajudam a vocês a compreender melhor o que está por trás desse registro e o que aconteceu nos bastidores desse caso. Lembrando que o caso Roswell ele só foi documentar, ele só veio a público 30 anos depois do que aconteceu. E nós estamos há mais de 50 anos especulando e falando sobre o caso Roswell, mesmo assim ele é considerado verdadeiro e é considerado um clássico da ufologia mundial. O caso Varginha é a mesma coisa, vai completar 30 anos e não se descobriu, acredito que nem 50% de tudo que aconteceu em Varginha e também se tornou um clássico. E nós que estivemos em Magé praticamente 2 fins de semana, ou seja, 5, 6 dias, não podemos trazer uma informação definitiva, absoluta, de absoluta certeza de que tudo isso realmente aconteceu. Mas vale os registros, vale os comentários sobre tudo, todos os indícios que foram deixados pelos militares. Eles se esforçam, eles são muito eficientes, mas eles não são perfeitos. Eles também deixam indícios e nós podemos trabalhar em cima desses indícios e verificar que realmente alguma coisa aconteceu em Magé. Então é isso, gente. Um grande abraço, muito obrigado. Espero que vocês gostem do nosso caso Magé comentado. Um grande abraço.